Você sabia que existe a possibilidade de pegar a sua ideia simples, uma ideia pequena, e transformá-la numa grande ideia de negócios? Numa ideia milionária? Meu nome é Roberto de Farias e esse aqui é o canal RH. E hoje, para não fazer vocês ficarem olhando para minha cara feia, eu decidi gravar ontem o pôr do sol que eu tenho aqui pela janela da minha casa e colocar essa mesma imagem nos próximos 16 vídeos. Assim vocês, enquanto ouvem esse assunto que é extremamente importante no mundo da ressonância harmônica, vocês ficam com essa bela imagem do pôr do sol. Espero que vocês gostem. Eu gostaria de iniciar o episódio de hoje agradecendo a todos pela participação aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho, as pessoas que curtiram, se inscreveram. Deus abençoe do fundo do meu coração. O episódio de hoje é o primeiro de 17 episódios que vamos falar sobre o livro A Lei do Triunfo. Esse livro é um livro que está diretamente ligado com a ressonância harmônica. E é por isso que eu gostaria de trazer ele, abordar ele para vocês de uma forma bem simples, de uma forma bem pincelada mesmo, para que vocês se interessem pelo tema e vão atrás das informações futuramente, né? Porque isso aqui vai ser o resumo do resumo do resumo. Esse livro é um livro que tem em torno de 750 páginas, mais ou menos. Ele é um pouco extenso, mas existem outras obras, inclusive uma obra em português no Brasil, que é uma forma resumida. Eles pegaram o que era mais importante do livro e colocaram nesse livro. Eu vou dar uma pesquisada para vocês e vou tentar deixar o link aqui embaixo. Mas se eu não conseguir deixar o link, não se preocupe, porque os vídeos são bem, os áudios que eu vou deixar aqui para vocês são bem concisos. Vocês vão conseguir entender bem o que cada lei proporciona, na verdade. Bom, a primeira lei que a gente vai falar, gente, é a lei da associação entre pessoas que possuem o mesmo perfil de pensamento. É mais ou menos a lei da sinergia, né? É exatamente a lei da sinergia. Quando você consegue juntar mais de duas pessoas no mesmo local, discutindo o mesmo propósito, existe na soma dessas mentes, o resultado vai ser sempre maior do que o resultado esperado. É como se você colocasse 1 mais 1 e no final fosse 16, do mesmo jeito que é feito com o experimento da dupla fenda. Se repete aqui de novo, porque aqui é mais ou menos aquilo que a gente está acostumado a chamar na ressonância harmônica de acessar informações que já existiram no passado, né? E que as pessoas simplesmente perderam essas informações. Então essas informações elas podem ser acessadas e essa lei do livro, a primeira lei do livro, ela fala exatamente sobre isso, né? É como se um grupo de pessoas se reunisse no mesmo lugar com o propósito de discutir a mesma ideia, os mesmos assuntos, né? Várias outras ideias relativas a esse mesmo assunto vão aparecer. É como se fosse, assim, um passe de mágica mesmo, aparecendo na cabeça de cada um dos indivíduos que estão ali. É como se eles fossem influenciados por uma energia externa mesmo, que vem do além. Vamos colocar isso como se fosse um sistema magnético que atrai os pensamentos de uma natureza que é superior, né? Do universo mesmo. Então, eu fiz algumas anotações aqui, vocês vão ouvir o livro, o meu caderno rodando de vez em quando, mas o que importa é a informação que eu vou trazer para vocês, ok? Então, só pra gente fazer uma comparação, eu peguei aqui um exemplo que eu encontrei na internet, inclusive, um exemplo muito bom, que dá para entender melhor o que significa essa lei da sinergia. Imagina que você precisa ligar várias baterias elétricas num único fio transmissor. Cada uma dessas baterias aumenta o poder que passa pelo fio, através do acréscimo da quantidade de energia que cada bateria produz. A mesma coisa acontece com a gente no caso da associação mental, que quando a gente forma, né, o que o Napoleão Hill chamava de mastermind, que é a pessoa que domina a mente, né, uma mente de mestre. Mas nesse caso, não é a pessoa diretamente, é o grupo. Nunca vai ser uma pessoa só. Você sozinho não consegue ser um mastermind. Você precisa da junção de outras ideias. Inclusive, a primeira lei fala sobre isso. Associação entre pessoas que possuem o mesmo perfil de pensamento. Ou seja, se você não associar a sua mente com a mente de outra pessoa, isso acaba que não funcionando.
Um exemplo que eu tenho disso aqui é exatamente o exemplo que Napoleão Hill ele utilizou naquela época para escrever o livro. Henry Ford, né, o grande senhor da companhia automobilística, Harvey Firestone, também, da pneumática automobilística, e Thomas Edison, o inventor da lâmpada, eles eram grandes amigos. E os três faziam retiros, como se fosse retiro espiritual mesmo, para discutir as ideias que eles tinham. Né? Não era um retiro religioso, nem espiritual, nada disso, mas bem parecido, para discutir as ideias. E juntos eles acabavam fazendo essa sinergia, juntando a mente deles, eles conseguiam coisas extraordinárias. Inclusive, se eles foram dos 500 homens mais milionários da época, mais ricos da época, eles estavam em destaque, né? Então a gente tem que tomar isso como lição. E se nós queremos transformar a nossa vida, fazer da nossa vida algo que seja produtivo e com resultado financeiro notáveis, a gente tem que ir atrás dessas informações de gente que conseguiu isso. Porque a gente só consegue acessar esse tipo de informação de gente que já fez. Então, voltando no aspecto da reunião ali, quando você faz a reunião para associar as mentes, né? Cada pessoa que está ali reunida com o intuito de discutir e aprender o mesmo conteúdo, ela acaba estimulando todos os outros que estão ali, tornando a energia tão intensa, mas tão intensa, que essa energia ela é capaz de penetrar a energia universal, tocando em cada átomo que existe no universo e trazendo essas informações de volta pra gente. Então, se você olhar para esse conteúdo de uma forma mais espiritual e você ter em mente que quando uma pessoa morre, né, quando o corpo de uma pessoa morre, a energia dela, todo o conhecimento que ela tinha volta para o universo em forma de energia, e a gente faz essa reunião com outras pessoas e essas mentes acabam indo, essa energia que vocês formam acaba indo para o universo buscar informação. Quem garante que não encontrará as informações que nós estamos buscando exatamente nas pessoas que já se foram e deixaram essa informação no universo de alguma maneira em forma de energia? Porque é exatamente isso que acontece. Essas pessoas elas saem da reunião depois com ideias novas a respeito daquilo que elas estão buscando, com coisas novas que elas não tinham pensado antes. Elas descobriram ali naquele momento, né, juntos, discutindo ideias. Então é exatamente isso, é buscar a informação, é o que a gente fala na ressonância harmônica, de buscar uma informação que já existe no universo, né? Acessar as informações do passado. Tem muita gente, inclusive, que quando pede o CD, elas pedem, eu quero a informação do Einstein, eu quero a informação do, sei lá, do Edison, do Thomas Edison, ou não importa de quem que você quer a informação. É importante destacar aqui que a reunião, né, essas reuniões que é a primeira lei do livro, a lei do triunfo fala, que é a associação entre pessoas que possuem o mesmo perfil de pensamento, essa reunião ela é mais eficaz do que o CD, porque o CD não tem nenhuma pessoa, ninguém está ali naquele momento solicitando pela informação, é apenas a vibração de um CD, não é a reunião das ideias. Então se você está solicitando um CD apenas porque você quer acessar algum tipo de informação do passado, algum conhecimento que já existiu, o ideal seria você fazer esse tipo de associação entre pessoas que têm o mesmo perfil e objetivo que você. O resultado, com certeza, vai ser bem melhor. Quem fez isso com grande maestria, e a gente pode usar inclusive o exemplo, né, usar o nome dele aqui no áudio para que vocês entendam melhor que isso vem sendo utilizado há mais de 2000 anos, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não fez absolutamente nada sozinho. Tudo que ele fez com os 12 discípulos dele. Ele associou a mente de cada um deles com a dele, transformando aquela sinergia, essa sinergia de mentes, de ideias, em algo grandioso que até hoje a gente tem acesso a essa informação. Todo mundo lê a Bíblia pelo menos uma vez na vida, pelo menos aqui no Ocidente, todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é uma Bíblia. Todo mundo sabe pelo menos quais são os princípios e os pontos fortes da Bíblia. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ouviu isso. Não tem nada a ver com religião, é só para explicar para vocês que isso vem sendo utilizado já há muito tempo. E olha
o sucesso que Jesus Cristo conseguiu alcançar. Ele conseguiu levar a informação dele durante mais de 2000 anos. Nós já estamos no ano 2016 e ainda se fala muito nisso. O cristianismo ainda é forte. Então isso mostra o quanto é importante fazer a sinergia de ideias, né? Essa reunião com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Trazendo para um termo mais atual, né, nos dias de hoje, é como se você tivesse aí sentado na frente de um computador, várias pessoas no mundo todo buscando a mesma informação no YouTube e vocês todos encontram o mesmo canal falando o mesmo conteúdo. Cada uma dessas pessoas vai receber uma informação igual, a mesma informação. Como, por exemplo, esse áudio que vocês estão escutando agora. Só que cada pessoa vai entender essa informação de uma maneira diferente. Quando vocês se sentam juntos, porque vocês estão buscando o mesmo tipo de informação, vocês se sentam juntos e colocam cada um a sua peça nesse grande quebra-cabeça, vocês acabam encontrando exatamente a mesma informação. E é exatamente sobre isso que fala a primeira lei do triunfo. Mas tome bastante cuidado antes de sair por aí pegando qualquer Zé Mané para colocar na sua reunião de ideias. Por que eu digo isso para você? Porque se você pega uma pessoa e coloca ali naquela reunião para fazer essa sinergia, esse brainstorming de ideias, o que pode acontecer é que se essa pessoa for negativa ou contrária aos seus sonhos, contrária aos seus focos, aos seus objetivos, ela pode anular a conexão que você poderia fazer muito bem sucedido com o universo. É por isso que Thomas Edison, Henry Ford e Harvey Firestone, eles iam para um lugar no meio do mato mesmo, para poder se juntar só os três, que era gente que se conhecia, que um conhecia bem o outro, sabia do propósito de cada um, o intuito deles era crescer, era fazer da empresa deles uma empresa melhor, e era ser pessoas melhores. Inclusive nós sabemos que desses três, pelo menos Thomas Edison dos três, era o homem que mais fez feitos que duram até hoje. A gente usa lâmpada até hoje, a gente usa energia elétrica até hoje, a gente ainda tem discos que a gente ouve música, que foi ele também que inventou, que inclusive está voltando agora com força. Então a gente sabe que esses homens eram homens de extremo conhecimento, né? E que eles sabiam como acessar esse tipo de informação. E eles não queriam colocar ninguém negativo ali na reunião deles, que era para não atrapalhar esse tipo de coisa. Então, se você tiver alguém que você percebe essa falta de harmonia, corte os laços antes que seja tarde demais. Eu achei uma frase na internet que o Andrew, o mentor do Napoleão Hill, que escreveu o livro, disse, e eu achei essa frase bastante interessante porque mostra bem o conceito dessa primeira lei do livro A Lei do Triunfo, que ele disse assim: aqui na nossa empresa temos uma mente milionária, formada com mais de 20 homens, diretores, gerentes, contadores, químicos, etc. Nenhuma dessas pessoas que compõem o grupo possuem em particular essa mente que eu me refiro, mente milionária. Mas a soma de todos eles coordena num espírito de harmonia, cooperação e conhecimento, e nesse grupo não há duas mentes iguais, mas cada uma desempenha a sua parte melhor do que ninguém no mundo. Fica claro aqui no final desse capítulo que você sozinho, você pode ter uma grande ideia, mas você não vai conseguir executar ela com perfeição se você quiser colocar isso em prática sozinho. Você precisa fazer a associação de mentes, associação de ideias com pessoas que estão buscando os mesmos objetivos que você. Nós temos que parar com essa mania de achar que se a gente fizer esse tipo de coisa, a outra pessoa vai roubar a nossa ideia, ou a outra pessoa vai vai pegar tudo aquilo e vai fazer sozinha. O sol nasceu para todos. Não tem por que não querer dividir conhecimento. Se você sabe de alguma coisa, se você conhece alguma coisa que é muito legal, se reúna com pessoas que gostam, que têm o mesmo conhecimento que você, e isso vai te trazer um aspecto amplo, até como estratégia de marketing mesmo para sua empresa, para o seu negócio, para sua casa.
para suas ideias, para os seus projetos escolares, não importa qual é o campo que você vai aplicar isso. Esse é um dos 17 hábitos das pessoas eficazes, né? Das pessoas que eram milionárias e que se destacavam naquela época. E isso foi uma pesquisa que foi feita por mais de 20 anos. Napoleão Hill estudou mais de 16 mil pessoas. E dessas 16 mil pessoas, ele afunilou, pegou 500 e dessas 500 ele olhou todos os hábitos que essas pessoas tinham, os 500 homens, 500 pessoas mais ricas daquela época. E ele percebeu que essas 17 características eram características de pessoas prósperas, de gente que fazia dinheiro, ganhava dinheiro com muita facilidade. Então, gente, coloque essas leis em prática. É muito importante se você quiser transformar a sua vida, transformar o seu mundo, coloque isso em prática. Eu li esse livro, A Lei do Triunfo, quando eu tinha 18 anos. Eu li ele ao mesmo tempo que eu li Hei de Vencer. São 2 livros que eu indico para vocês, não canso de indicar. Leia com muita paciência, com muita calma. Se você não entender o primeiro capítulo na primeira pancada, lê de novo antes de passar para o próximo capítulo. Nunca pule um degrau da escada. Sempre coloque os 2 pés para ter certeza que você está firme naquele degrau antes de passar para o próximo degrau. A mesma coisa é o livro. Não deixe, gente, uma coisa tão boba niar, né, acabar com o futuro de vocês, com um grande potencial que vocês têm de fazer muito dinheiro. Vamos quebrar esses paradigmas que a sociedade traz pra gente, falando que dinheiro é sujo, que dinheiro é difícil de trabalhar. Essas frases, que são frases que acabam internalizando dentro das pessoas e acaba transformando as pessoas em pessoas que não querem muito batalhar por dinheiro porque sabe que já aprendeu que dinheiro é sujo, aprendeu que dinheiro é difícil aquela frase, a famosa frase, né, dinheiro não dá em árvore. Quanto mais esse tipo de frase for repetido, gente, mais fica difícil acessar o dinheiro. Então, vamos parar com essas mensagens negativas que a gente está acostumado a ouvir lá fora. São mitos, não são verdades, e a gente tem que criar nossa própria realidade. Vamos parar com esse pensamento negativo e vamos buscar esse tipo de informação. E eu tô indicando para vocês, vou continuar indicando o livro A Lei do Triunfo e Hei de Vencer. Esses 2 livros têm que ser lidos pelas pessoas que querem se transformar na vida. Eu indico para vocês porque eu li esse livro e eu consegui transformar a minha vida. Eu gostaria muito que todas as pessoas que passam ou passaram pelas dificuldades que eu passei na minha infância, que não é brincadeira, são dificuldades mesmo, para poder realmente aprender esse tipo de informação, estudar esse tipo de informação, internalizar e colocar em prática. A gente tem que batalhar para colocar tudo isso em prática para poder transformar a nossa vida da mesma maneira que muitas pessoas transformaram e da mesma maneira que eu comecei a transformar a minha vida agora e que eu ainda espero ir muito longe. Esse é apenas um dos 17 hábitos das pessoas altamente eficazes da história da humanidade que eu tô passando para vocês hoje, e vai ter 16 outros hábitos, né? Esse é apenas o primeiro. Eu espero contar com a participação, com a presença de todos vocês. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para receber os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. E para quem quer assistir os outros vídeos que o nosso canal tem, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês poderem acessar esses áudios, esses vídeos que a gente tem. A gente tem vídeos bem interessantes sobre a ressonância harmônica, que tem tudo a ver com a Lei do Triunfo. Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã no próximo áudio. Até lá!